o coração aberto? Veio mesmo? Então eu vou falar para você três coisas que faz o Espírito Santo se afastar da gente. Eu vou falar para você três coisas que faz o Espírito Santo se afastar da gente. Graças a Deus. A primeira coisa que leva o Espírito Santo se afastar da gente é quando a gente deixa ele triste. É quando a gente deixa ele o quê? Triste. A Bíblia diz que não é para nós entristecermos a quem? O Espírito. E como é que eu o entristeço, pastor? Porque às vezes eu posso errar sem eu saber. Se eu entendo que o Espírito Santo ele é sensível, em hipótese nenhuma eu posso me contentar em me relacionar com ele apenas por telepatia. Tem gente que se relaciona com o Espírito Santo apenas pelo quê? Telepatia. E ele chega a se convencer de que ele não precisa falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo já sabe o que está dentro dele. Entenda isso, igreja. O único meio de nós nos relacionarmos com o Espírito Santo na vida que a gente vive, no mundo que a gente vive hoje, é a gente falando com ele, é a gente mantendo um diálogo com ele, é a gente abrindo nossos lábios e tendo a plena certeza de que ele está na nossa frente, ou quando não do nosso lado, o que? Nos ouvir. É comum a gente ver as pessoas hoje terem dificuldade para se relacionar com o Espírito Santo, porque alguns se convencem que só dela fazer assim, ó, o Espírito Santo está ouvindo tudo. E isso deixa ele muito triste. Sabe por quê, pessoal? Porque ele, sendo um ser espiritual, ele quer que nós venhamos o adorar em espírito e em o quê? Em verdade. Por isso que a gente precisa entender isso. Se eu entristeço o Espírito Santo, priorizando as minhas escolhas, ele se afasta. E se o Espírito Santo se afastar, não tem o trabalhar de Deus na minha vida. Porque é o Espírito Santo que traz as boas novas, o cumprimento da palavra de Deus para as nossas. Por isso que ele é consolo, ele é amigo, ele é escudo. Amém, pessoal? Então o primeiro item, a gente não pode o quê? Entristecer. Porque se eu entristeço o Espírito Santo, é sinal de que eu estou bem com o inimigo. Não vou falar Satanás não, porque tem gente que se escandaliza quando eu falo Satanás. Então eu vou falar inimigo, amém? Para ficar mais bonito. Amém, pessoal? Não pode falar Satanás? Pode. Tem que falar inimigo, né? Não tem gente que não gosta, que fala no inimigo, não fala no Satanás. Tem que falar no quê? No inimigo. Graças a Deus, pessoal. A segunda coisa que deixa ele muito triste, que faz ele se afastar da gente, é quando a gente o resiste. Pastor, tem como resistir o Espírito Santo? Tem. Pastor, tem como resistir ele? Tem. Quando ele tenta quebrantar o nosso coração com outro modo de ver a vida, com uma outra maneira de se expressar, e a gente não deixa. É comum as pessoas entenderem dessa forma. Eu e Deus sabe do que está dentro de mim e acabou. Ela tem essa autodefesa dentro dela
e ela não permite que o Espírito Santo venha usar pessoas, ou quem quer que seja, para poder falar com quem? Falar com ela. Por isso que a gente precisa entender que se eu entristecê-lo, ele se afasta. Se eu o resisto, ele pode estar do meu lado, mas ele não pode trabalhar na minha vida, porque eu estou resistindo. Por isso que é importante você entender exatamente o que Deus está tentando dizer para você. Porque uma vez eu resistindo o Espírito Santo, é sinal de que a minha vontade ainda é prioridade. Resistir o Espírito Santo é eu colocando a minha vontade como prioridade. E é comum as pessoas hoje priorizarem a sua maneira de ser, o seu modo de agir, a sua maneira de concluir quem realmente é Deus. É comum as pessoas agirem assim hoje, é ou não é? Então a gente precisa estar atento, querido, porque a pessoa do Espírito Santo é suficiente na nossa vida para resolver todas as coisas, para mudar todos os nossos horizontes, para colocar a gente nos lugares aonde a gente nunca um dia imaginou chegar. O Espírito Santo, ele é especialista em realizar sonho. Em fazer o quê? Em realizar sonho. Agora, para ele poder realizar o meu sonho, primeiro, eu não posso deixar ele o quê? Triste. Segundo, eu não posso o quê? Resistir. E me pergunta qual que é a terceira. A terceira, querido, é quando eu deixo o fogo, a chama dele se apagar dentro de mim. Não que quando ele apaga, ele morre, não. Quando a chama do Espírito apaga dentro de nós, é sinal de que nós nos deixamos nos esfriar, ficando preguiçoso para ir na igreja. Posso falar, não posso? Ficando mole para levantar de madrugada, dando desculpa para jejuar. Isso são sintomas de que ele vai o quê? Se apagando. Mas não porque ele morre. Amém, pessoal? Não. Mas é a gente que abandona o combustível que vai se transformar em lenha, para que a chama venha estar sempre o quê? Acesa. A gente precisa estar atento a isso, igreja, porque nos dias de hoje tudo é justificável. É verdade ou não é? Tudo é o quê? Justificável. Amém? Glória a Deus. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais o quê? Justificativa. E aí é que a gente vai ter a oportunidade de saber realmente quem nós servimos, ou quem nós assumimos enquanto vivemos nesse mundo. Então eu preciso tirar de mim essa defesa que deixa o Espírito Santo triste. Eu preciso remover de dentro de mim essa resistência que faz o Espírito Santo se afastar. Eu preciso a todo momento vigiar as minhas obras com relação à pessoa do Espírito Santo, para que ele nunca venha se apagar aonde? Dentro de mim. Amém, pessoal? É difícil de entender isso? Não, não é difícil de entender. E só vai entender isso quem é humilde. Quem é o quê? Humilde de espírito. Só vai conseguir discernir isso quem realmente está disposto a priorizar apenas a vontade de quem? A vontade de Deus. É comum nos dias de hoje você ver as pessoas, elas tendo dificuldade para poder falar com quem? Com Deus. Você consegue a senhora imaginar e falar assim: dá essa música agora é minha. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Ela ficando triste comigo, ela vai ficar perto de mim?
Por quê? Porque ela está triste. Quando eu deixo o Espírito Santo, o quê? Ele não pode ficar o quê? E eu e você, nós sabemos muito bem o que deixa ele o quê? Triste. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Então a gente precisa estar atento, porque esse exemplo que eu dei aqui é só para você entender. Está pesado, hein? Um dia aí. Amém, pessoal? É só para você entender que você sabe o que te alegra e o que te entristece. Quando teu marido te elogia, como é que você fica? Como é que você fica? E quando ele não fala nada no dia do seu aniversário, como é que você faz? É um exemplo, amém, pessoal? Então você tem essas reações dentro de você. Por isso que o Espírito Santo, ele é consolo, ele não é sentimento, ele é consolo, ele é sensível, ele não trata a gente com sentimento, ele está pronto para sarar as nossas feridas. Mas para a gente poder ter o mover do Espírito Santo dentro de nós e consequentemente no nosso dia a dia, a gente não pode deixar ele triste, a gente não pode resistir, a gente não pode deixar ele o quê? Se apagar aonde? Dentro de nós. Pergunta para o vizinho se ele está entendendo. Amém, pessoal. Posso te fazer uma pergunta? Posso mesmo? Por quê? Por quê que você quer Jesus na sua vida? Por quê? Não é para quê, é por que você quer Jesus Cristo na sua vida? Por que você quer? Pergunta para o vizinho, por que você quer Jesus na sua vida? Ele falou para você que ele quer Jesus porque Jesus é bom ou porque Jesus resolve problema? Ele falou para você que ele quer Jesus na vida dele porque Jesus é maior do que o diabo ou porque Jesus tem bênção? Por que você quer Jesus? Pastor, eu quero Jesus porque ele é o meu caminho, ele é a minha verdade, ele é a minha vida. Independente do problema que eu estou enfrentando, eu vou continuar vivendo, servindo a ele para amar e o glorificar. Quando você se define nesse propósito, você passa a ter a companhia do Espírito Santo. Quando você se assume diante de um posicionamento como esse, você não vai precisar dizer mais nada. O Espírito Santo vai conhecer o teu pensamento, vai estar pronto para suprir todas as suas necessidades, porque você não está mais se achegando até o Cordeiro apenas para resolver uma situação, mas garantindo para você mesmo que ele pode levar você para morar no céu, que ele pode levar você para ir para onde? Para morar no céu. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pergunta para o vizinho se ele está entendendo. O que o vizinho falou para você? Só vai entender isso, querido, quem é humilde. Quem é o quê? Tem um homem que a Bíblia fala que ele morreu cheio de bicho, comido pelos bichos. Quem sabe quem que é? É um homem na Bíblia que morreu comido pelos bichos. Tem alguém que sabe me dizer? Herodes. Por que Herodes, os bichos, comeu ele vivo? Por quê? É bicho de ferida, pessoal. Os varejeiros comeu ele aos... Por quê? Porque o orgulho dele. Por quê? Por causa do orgulho dele. Por ele querer disputar com o próprio Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não iria tomar o reino dele. Olha a cabeça dele. Presta atenção nisso. Porque o Espírito Santo, ele não quer te tirar nada. Ele quer apenas mostrar para você que você precisa de muito pouco para andar com ele. É comum as pessoas ali fora ter dificuldade para vir para uma reunião como essa, porque elas pensam que elas assistindo uma reunião, ouvindo uma reunião dessa, elas pensam que o Espírito Santo vai implicar, que o
o Espírito Santo vai cobrar, que o Espírito Santo vai criticar, e não é nada disso. Não é nada disso. O Espírito Santo, ele nos mostra o que de fato, de verdade, agrada a quem? Se a gente for humilde e reconhecer que a gente está se distanciando dos planos de Deus, o Espírito Santo está pronto para nos fazer voltar, se nós permitirmos. Se nós o quê? Se nós permitirmos. Por que na nossa igreja hoje tem pessoas que não gostam de vir nessa reunião? Por quê? Porque elas pensam, porque elas se convenceram de que aquilo que elas vivem lá fora não tem nada a ver. Não tem o quê? Não tem nada a ver. E aí você vai ver na realidade da vida da pessoa, ela está sempre o quê? Sempre o quê? Se afundando. É como se os bichos de Herodes tivessem cegando o entendimento dela e levando ela cada vez mais para onde? Para o buraco. Porque ela tem uma defesa, ela tem uma índole, um ego, uma razão, ela tem um monte de porquês. E o Espírito Santo se entristece porque ele está sendo resistido, a chama se apagou, e Deus não pode fazer o quê? Deus não pode